Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos voltar à nossa exposição da carta aos Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 14. Nós vamos começar a exposição desse texto. Uma das coisas boas, obrigado. Uma das coisas boas do sermão expositivo e daquilo que nós chamamos de exposição lexo-contínuo, que é a leitura e a exposição continuada do texto, é que nós não escapamos ou não fugimos, nem devemos pular nenhuma porção sequer. E esse é um daqueles capítulos que muitas vezes é como que o calcanhar de Aquiles dos presbiterianos. Alguns já costumam usar esse tipo de expressão. É aquele capítulo difícil e um pouco complicado de entender, sobretudo porque vai falar de alguns dons que não são tão comuns no nosso meio, por exemplo. E a gente vai hoje começar a entender um pouquinho esse capítulo com a graça do Senhor, claro, e pedindo sempre a iluminação do seu Santo Espírito, para que sejamos fiéis na exposição da sua palavra. Então vamos ler 1 Coríntios 14. Nós hoje vamos ler do verso 1 ao verso de número 19, porém eu creio que não será possível ver todos esses versos, mas eu quero ler toda essa primeira parte dessa primeira perícope. 1 Coríntios 14, de 1 a 19. Vou ler, ouça atentamente a palavra do Senhor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como flauta ou cítaro, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar nesse instante, pedir que Deus venha tratar ao nosso coração com a sua palavra mais uma vez. Deus bendito, nós queremos nesse momento te render graça, Senhor, e pedir que o Senhor, mediante o teu santo e poderoso Espírito,
venha falar aos nossos corações, iluminando a nossa mente, abrindo o nosso entendimento e nos fazendo submissos à tua santa e poderosa palavra. Fala conosco nessa noite mais uma vez. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Uma das questões que sempre geraram polêmicas e debates e discussões entre o povo de Deus foi exatamente os dos dons espirituais. Esse problema dos dons espirituais não é algo novo. Lembre que, de acordo com a nossa exposição da primeira carta aos Coríntios, a igreja estava enfrentando problemas de divisão, de relacionamento e teológicos, exatamente pelas divergências que havia entre os irmãos. E entre tantos problemas que havia naquela igreja, do capítulo 10 para cá, nós começamos a observar que Paulo agora vai tratar sobre o culto ao Senhor. O primeiro problema que surge na igreja é o problema com a liderança, ou não com a liderança em específico, com os líderes, mas com a preferência por líderes que alguns irmãos tinham. Depois, o apóstolo Paulo começa a tratar que aqueles irmãos, além de terem sérios problemas com a autoridade dos seus líderes e fazendo distinção em quem era melhor, quem era preferível, eles também estavam enfrentando sérios problemas nos relacionamentos interpessoais e também nos relacionamentos conjugais. É quando o apóstolo Paulo vai tratar sobre o casamento, sobre o divórcio e sobre alguns pecados que havia dentro daquela igreja. Após tratar sobre tudo isso, o apóstolo Paulo começa então no capítulo 10 a observar os problemas no culto. A igreja, ela existe além e fora do culto, ela é maior do que o momento apenas de culto no domingo à noite, porém havia problemas que estavam acontecendo no culto público, além dos problemas particulares na família, no casamento, nos relacionamentos dos irmãos, na ceia do Senhor, como por exemplo foi visto na festa Ágape. Havia ainda problemas do uso dos dons espirituais no culto ao Senhor. Até mesmo os dons espirituais é razão para briga, para divisão e para confusão ou desentendimento dentro da própria igreja. Então, nós vamos perceber agora que Paulo está preocupado com os princípios relacionados ao culto. Todo culto a Deus, ele precisa seguir alguns princípios estabelecidos pela palavra do Senhor. Caso contrário, é qualquer tipo de reunião menos culto. Por causa disso, então, o apóstolo Paulo agora vai apresentar no capítulo 14 que a edificação da igreja, isto é, do coletivo de crentes reunidos para adoração ao Deus Trino, depende fundamentalmente que cada crente entenda, aprenda o que ocorre ali naquele momento, a fim de que tanto a sua mente como também o seu espírito em perfeita harmonia sejam edificados. Por isso que Paulo vai nos dizer em Romanos que nós devemos prestar a Deus um culto racional. Não é um culto de qualquer jeito. Não é um culto de qualquer maneira, mas é um culto racional. Na igreja de Corinto estava havendo bagunça. Muita bagunça durante o culto. E aí está uma coisa que nós precisamos sempre lembrar e voltarmos ao nosso padrão de fábrica, que é voltarmos à origem, à essência, à raiz e ao propósito pelo qual Deus estabeleceu o culto e como que esse culto deve ser prestado ao Senhor. Não deve ser um culto desordeiro, não deve ser um culto de bagunça, não deve ser um culto de zoada, não deve ser um culto onde as pessoas estão acessando a internet, onde as pessoas estão conversando umas com as outras. E às vezes é até necessário que eu chame a atenção de alguns irmãos aqui, porque na hora do culto parece que nada está acontecendo. Os irmãos estão numa conversa, num diálogo, tão empolgados que o liturgo está aqui na frente, olha, isso aqui, e os irmãos, pela lei. Paulo trata sobre a ordem do culto, porque isso é tratado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e ainda hoje nós precisamos sempre lembrar a ordem do culto. Irmãos, nós somos muito fáceis de esquecer os princípios, as normas, as regras. Nós facilmente nos acostumamos com o nosso ambiente, com o espaço que nós frequentamos. É como a casa da sogra, me permitam fazer essa analogia. Como é que você foi vestido, meu irmão, a primeira vez que você foi falar com seu sogro? Normalmente você coloca uma roupinha mais adequada, né? Não vai de bermuda. Hoje os jovens assim, eu sou um jovem também, mas acho que eu sou um jovem mais velho. O negócio hoje está meio esculhambado, mas
Minha avó tinha um negócio que até hoje eu particularmente tenho dificuldade. Eu uso short, não tem nenhum problema, não há pecado, ainda mais quando está no calorzão desse. Mas eu não sei por que eu fico meio acanhado quando eu estou em lugares públicos de short. Eu acho que é por causa da influência da minha avó, né? E é engraçado que às vezes você precisa sair, de repente dá tempo de tacar, você sai de short, e aí você assim, Deus queira que eu não ache ninguém conhecido na rua. Aí eu fui um dia desses, assim, nessas carreiras, quando eu cheguei no restaurante, tava lá, ali, de sócio, eu digo, eita, logo meu presbítero, eu de short aqui. Veja, a questão cultural, e eu lembro que minha avó dizia sempre, vá botar uma calça que homem não deve estar andando de bermuda. É o costume da casa, corta esse cabelo, tira esse boné, não faça tatuagem. Vocês já ouviram muitas regrinhas dessas, com certeza. Mas princípios do lar, princípios da família, cultura, costume da antiguidade, que muitas vezes nós acabamos ainda trazendo alguns traços, algumas lembranças, alguma coisa desse tipo. Como é que você foi então visitar o seu sogro a primeira vez? Você vai na linha, né? Normalmente vai na beca, bota uma calçazinha mais arrumada, uma bermuda mais ok, uma camisa mais lustrada, direitinho, para você parecer bem apresentado, bem apresentado. Só que aí depois que o sogro concede a mão, né, da sua filha, ou em casamento, ou em namoro, noivado, seja lá o que for, dependendo do estágio, aí você começa a ir mais à vontade, né? A gente vai a primeira vez na casa do sogro e se senta no sofá ali todo acanhado, né? Bem duro, travado. Depois de alguns anos está deitado lá no sofá, assistindo televisão, como se estivéssemos em casa. Esse costume facilmente pode invadir a igreja. Porque nós nos acostumamos tanto com o culto dominical que possa ser que a gente acabe esquecendo onde nós estamos, para que nós viemos, o que estamos fazendo e a quem estamos adorando. A igreja de Corinto não é diferente, irmãos, não é diferente. Na plantação desta igreja, certamente os princípios elementares do culto foi ensinado. Foi ensinado. Porém, com o passar do tempo, os irmãos acabaram esquecendo dos princípios e da maneira como certamente o próprio apóstolo, ao plantar a igreja, fazia uma reunião de culto e começaram a permitir que todo tipo de bagunça, de desordem, gritaria e zoada começasse a fazer parte do culto. Então, de repente, o culto virou uma grande bagunça. Virou uma grande bagunça. O argumento, então, de Paulo aqui é sobre a estrutura ou a maneira que o culto deve ser oferecido ao Senhor, levando em consideração a superioridade do dom de profecia ao dom de línguas. Porque alguns irmãos naquela igreja agora, que haviam recebido o dom de línguas, estavam usando esses dons para a sua própria glória, para seu próprio envaidecimento. E aqui nós temos algo interessante que acontece na igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era uma igreja problemática, como nós bem sabemos, e estamos estudando aqui. Mas ao mesmo tempo, Deus era tão gracioso que dispensava sobre aquela igreja dons e talentos dos mais diversos possíveis, até mesmo dons de línguas. Só que Paulo vai nos apresentar que de nada adianta o uso do dom de línguas no culto sem uma ordem, sem uma edificação, e se aqueles que estão fazendo isso estão acabando se envaidecendo com um dom que não tem propósito de envaidecimento. Por isso, então, aqui nós vamos perceber a ordenação dos dons espirituais no culto público para a edificação da igreja e a importância da inteligência do culto público, da racionalidade, da compreensão do que se faz no culto. Porque todo culto, ele tem pelo menos 3 aspectos na sua essência. Deus é adorado, o povo de Deus é edificado e os incrédulos são convertidos dos seus pecados. Todo culto possui esses elementos presentes, a adoração a Deus, a centralidade do culto que é o Senhor, a edificação do povo de Deus que é edificado, mas aqueles que se chegam para ouvir, para assistir, também são impactados e muitas vezes são salvos, são regenerados, são convertidos e convencidos dos seus pecados. E o culto tem que ter isso. E se nós formos à igreja para adorar com o propósito de demonstrar nossa espiritualidade, nós estaremos laborando em erro. Nós estaremos fazendo com que o culto que é para o Senhor e para a edificação do seu povo seja um desfile público. Isso é triste, porque nós não teremos cumprido o propósito do culto ao Senhor. Por isso que, no culto público,
Não é o homem exaltado e aplaudido, mas Deus é adorado e reverenciado. Não é o homem admirado, mas é a mensagem que nos encanta. Não é a afinação instrumental que deve ecoar nos nossos ouvidos e estremecer o nosso coração, mas um sentimento da presença do Deus Todo-Poderoso que deve nos levar a uma reverência santa. E muitas vezes nós podemos rapidamente confundirmos as coisas e acabarmos priorizando o secundário e deixando o que é prioritário de lado. É quando então nós estamos mais preocupados com a roupa do que com a postura, mais com a afinação do que com a adoração, mais com a oratória do que com a fidelidade às Escrituras. É preciso ter muito cuidado para não trocar, para não confundir aquilo que é prioridade, aquilo que é estabelecido para agradar os homens. De modo então que nós vamos perceber que Paulo aqui vai nos apresentar que os dons não são uma exibição pública, não são uma exibição pública para o envaidecimento dos que possuem esses dons. E aí quando a gente fala sobre os dons espirituais, nós vamos perceber que é preciso ter muita cautela nesse âmbito. Porque há aqueles irmãos que têm caráter, mas que não têm carisma nenhum no exercício dos seus dons. E há aqueles que, por outro lado, têm a carisma, mas não têm caráter nenhum. Há igrejas que vão para um extremo de usar os dons espirituais como sendo o fim último de toda a realização cultica. E há aquelas igrejas que dizem que não é necessário mais nenhum dom, porque em Jesus nada disso mais se faz necessário. A gente precisa equilibrar bem isso, irmãos. Precisamos entender que de fato existem dons espirituais que cumpriram o seu propósito, cumpriram o seu papel, foram dados pelo Senhor por um período, por uma época, para cumprir um propósito específico, e depois de cumprido o Senhor, cessou. Mas a presença dos dons e a realidade dos dons espirituais na igreja, ela é nítida. Até porque a igreja, ela caminha, ela sobrevive, ela se desenvolve à medida do uso dos dons espirituais dos crentes. E aqui nós vamos então falar sobre as línguas e sobre as profecias no culto. Em primeiro lugar, hoje, nós vamos observar a superioridade da profecia sobre o dom de línguas. Por que que a profecia ela é superior ao dom de línguas? Vamos ao versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Quando aqui o apóstolo Paulo fala sobre seguir o amor, ele está fazendo a ligação com o capítulo 13, que nós já meditamos no nosso último sermão. Ele termina dizendo: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. E Paulo, então, começa o capítulo 14, puxando o gancho do capítulo 13, dizendo: segui o amor, e procurai com zelo os dons espirituais. Por que agora eu devo seguir o amor? Porque havia muitos irmãos que exerciam seus dons espirituais, mas sem amor nenhum. Mas é possível a gente exercer os nossos dons espirituais sem amor? É possível, irmãos. É possível, sim. É possível que eu tenha um dom de profecia e Deus tenha me dado a habilidade para pregar, para ensinar, o dom de ensino, de liderança, de hospitalidade, como eu já mencionei aqui, e faça sem amor nenhum. Apenas pelo instinto natural, pelo segmento natural do dom que eu tenho, mas sem amor. Lembre lá do que Paulo vai dizer em Romanos, né? Aquele que ensina, esmere-se no fazer. Paulo está tratando sobre dons ali naquele capítulo. Só que ele vai dizer, quem faz isso, faça com esmero. Qual é a ideia que o apóstolo Paulo está dizendo? Deus lhe deu esse dom. Então esmere-se nele. Se aprimore nele. Ame fazer isso que Deus lhe deu. Ame usar as ferramentas que o Senhor lhe concedeu. É muito diferente fazer as coisas por obrigação de fazê-las por amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, façam ou sigam com amor. É diferente. Pregar por pregar e pregar por amor. Quer ver um exemplo disso? Jonas. Como é que Jonas pregou lá na cidade de Nínive? Ele era profeta. Ele foi chamado por Deus para exercer a profecia.
Ele tinha o dom de profeta, o ofício de profeta. Só que aí Deus manda ele para Nínive, ele contrariado, como nós bem sabemos, tenta fugir até que Deus faz com que um grande peixe o engule e ele seja vomitado na beira da praia de Nínive. E agora começa a pregar. E a pregação de Jonas contém poucas palavras. Em poucos dias e Nínive será subvertida. Pregação sem amor, sem fervor, sem desejo pelo arrependimento das pessoas, ele fez por obrigação. Deus me mandou aqui, então pronto, olha, daqui um dia vai se acabar tudo aí. E saiu andando pela cidade dizendo, daqui um dia vai se acabar, daqui um dia vai se acabar. Há uma diferença muito grande em alguém que faz por amor, por zelo, e alguém que faz apenas por fazer. De vez em quando eu observo os funcionários de prefeitura que tem. Toda cidade tem aqueles funcionários de prefeitura, de estado, né? Que assim, se aproveitam porque são concursados ou porque são contratados, são muito próximos do político, e ali ficam só fazendo aquele meio de campo no seu trabalho, mas não faz nada, não adianta nada. Você percebe que está ali só batendo ponto, cumprindo horário. Aí um dia observando um determinado pintor, né, fazendo umas pinturas para a prefeitura, aí eu passei, ele pintou uma banda do meio fio. Aí eu vim para a igreja, voltei, aí ele estava sentado tomando um cafezinho. Aí eu fui e voltei, ele lá sentado tomando um cafezinho. De tardezinha ele tinha pintado, como daqui para essa porta ali. Porque passou o dia todinho, ele toma um cafezinho, pinta, se senta, bate um papo, depois vai lá, passa mais uma mão de cal, aí se senta, bate um papo, pega um cafezinho na casa de uma pessoa. O dia todinho para pintar assim uns 10 metros de meio fio. Mas tem aqueles que são conscientes do seu trabalho e que fazem o trabalho como se estivesse fazendo para si mesmo. E dão talento, dão um show. A diferença em quem faz porque é obrigado a fazer, porque faz parte do seu ofício, de quem faz porque de fato o ama, pode fazer, seguir o amor. E ele diz, e procurai com zelo os dons espirituais. Mas aí vem a questão. Eu tratei sobre os dons espirituais aqui e disse que os dons são dados por Deus. São dados pelo Senhor. Por que Paulo está dizendo procurar? Será que eu tenho a habilidade, eu tenho o poder de chegar numa prateleira de dons assim, eu quero esse para a minha vida, eu quero esse, eu quero esse? Não. Não. Porque se fosse assim, você com muita naturalidade conseguiria talvez fazer o que outra pessoa faz com muita maestria. Mas o que é que Paulo está dizendo procurar com zelo os dons espirituais? Ele está ensinando a igreja, ou estimulando a igreja a estar atenta àquilo que ele também fala sobre o discernimento espiritual, para entender o que é que Deus quer para a vida deles, e estando atento em qual é o propósito, qual é o desejo de Deus, quais as habilidades que Deus deu a eles, usarem esses dons. Aí ele vai dizer, mas principalmente que profetizeis. Principalmente o dom da profecia. O apóstolo Paulo dá uma atenção especial àqueles que profetizam. Por isso que o versículo 2 diz assim, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Agora, depois de falar sobre o amor e sobre procurar dons espirituais, o apóstolo Paulo vai falar sobre a diferença da profecia para o dom de línguas. Vamos abrir um texto que baseia bem essa questão do dom de línguas, que é Atos capítulo 2. Volte um pouquinho às páginas de sua Bíblia. Atos capítulo 2, versículo de número 5 ao versículo 13. Nós temos aí a primeira vez no Novo Testamento onde é feita a apresentação do dom de línguas com mais clareza. Diz o texto. Atos 2, 5 a 13. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem.
tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Isso é um texto conhecido que nós encontramos no primeiro momento na igreja primitiva, aonde o dom de línguas ele é publicamente visto. Primeira coisa que eu preciso dizer a respeito desse texto de Atos capítulo 2 é que essas línguas estranhas que nos é apresentada e esse dom de línguas que aqui aparece, não se trata de línguas enigmáticas que não eram conhecidas, eram estranhas para quem falava, mas não para aqueles que tinham a capacidade de interpretar e que estavam ali por ocasião do Pentecostes e conseguiam ouvir na sua própria língua. Por isso que ele diz assim: cada um de nós consegue compreender na sua língua materna. Então, o dom de línguas que é apresentado em Atos capítulo 2, a glossalia, não se trata de um dom, de uma língua de anjo que ninguém entende, que ninguém compreende. Aqueles que estavam falando não compreendiam, porque receberam a capacidade de falar em outra língua que para eles era desconhecida ou que eles não dominavam, mas que pelo Espírito Santo, de tão habilidosos, eles conseguiam falar, que aqueles que faziam parte daquele país, daquela região que falava aquela língua, conseguiam entender fluentemente. Então, o primeiro momento que o Espírito Santo é derramado sobre o povo de Deus, no Pentecostes, e ali você tem o som de trovão, línguas repartidas como de fogo sobre o povo, não são línguas de anjos, são línguas idiomáticas que existiam e que foram compreensíveis às pessoas. Porque a grande questão, que sempre que nós falamos sobre línguas estranhas é: como é essa língua estranha? Como é esse tipo de língua? São línguas de anjos. E aí a pergunta que eu gosto sempre de fazer a esses que defendem isso é: como foi que os anjos falaram na Bíblia Sagrada? Em línguas de homens. Como foi que o anjo apareceu a Abraão? Ele falou como? Falou com Abraão em grego? Não. Falou na língua que Abraão falava. E assim sucessivamente. Então, a língua de Pentecostes era uma língua idiomática, que era possível ser compreendida pelos que ouviam e eram estrangeiros, mas aparentemente não por aqueles que estavam falando, pois para eles era algo novo, algo estranho. Mas há uma outra questão que nós precisamos observar de Atos capítulo 2, que esse dom foi dado especificamente em cumprimento de uma promessa de Joel capítulo 2, sobre os últimos dias. E nessa promessa é mencionado o aspecto do poder de Deus que seria evidenciado através de línguas, de visões, de sonhos e de profecias. Por isso, então, que esse dom de línguas foi especificamente concedido como um sinal do poder de Deus na igreja para os incrédulos, aqueles que eram estrangeiros, mas isso não faz com que esse dom de línguas que foi dado naquele momento, se tornasse agora um padrão para todo o culto. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo vai até repreender os irmãos de ficarem falando em línguas durante o culto, prejudicando a compreensão do culto que é dado ao Senhor na continuidade do capítulo 14. Por isso, então, que aqui Paulo vai dizer o dom de profecia ele é superior ao dom de línguas, porque quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. A ideia aqui é o indivíduo que está falando pela ação sobrenatural do Espírito Santo, mas ele mesmo não compreende. E se não houver um tradutor, no caso agora da igreja de Corinto, os irmãos também não entenderão. Ali em Pentecostes houve uma compreensão mais clara, de alguns, é claro, porque havia gente em todo lugar. Vocês viram aqui no texto, gente do Ponto, da Galácia, da Capadócia, do Egito, tudo quanto é lugar tinha gente. E de repente homens cheios de Espírito Santo de Deus começaram a falar das grandezas de Deus em línguas estranhas. E aqui é uma outra observação que eu faço a respeito do dom de línguas espirituais.
Quando Deus concede os seus dons para a edificação da igreja, ele faz isso para o louvor da glória dele, não para a exaltação do homem. Hoje, o que mais nós vemos são pessoas usando de pretensos dons espirituais para fazer revelação de pecado no púlpito. Isso está em completo desacordo com a palavra de Deus. Aí se levanta o dito profeta na igreja, começa a falar em línguas. Olha, eis que te digo, a tua cova está aberta. E se fizeres isso e isso e isso, o Senhor vai fechar a cova para você. Olha, eu vejo que daqui a tanto tempo vai acontecer isso na igreja e tal e tal. Normalmente as pessoas usam dos dons espirituais, das línguas ou das ditas línguas espirituais, para fazerem uso de profecias, de profetadas, de revelações, de escancaramento de pecado oculto. Lá em Provérbios e outros textos, vai dizer que a glória dos reis é esquadrinhar, enquanto que a de Deus é encobrir. Deus não se alegra com a vergonha pública de ninguém, não, irmãos. Nunca na Bíblia Sagrada nós vamos perceber Deus se alegrando com a vergonha pública dos seus servos. Muito pelo contrário. Deus exortava, Deus punia, mas Deus não se alegrava com a vergonha pública, com a exposição pública dos seus servos. Então, é um uso indevido. No próprio Pentecostes, as línguas foram dadas para quê? Proclamar as grandezas do Senhor. Se as pessoas abriam a boca para falar em outras línguas, era para exaltar o nome do Deus que está acima de todos os povos. Aquele cujo um dia toda língua há de confessar que Ele é Senhor e todo joelho vai se dobrar. Porque até mesmo essa questão das línguas é um sinal evidente do poder de Deus sobre todos os povos. Ele não é um Deus tribal, presente apenas em uma cidade, em um país, em um povo, mas todos estão curvados diante dele. E esse dom, então, é para exaltar o nome e a glória dele, não para elevar o ego de alguém, a espiritualidade de alguém, o quanto que essa pessoa é cheia de Deus e fala em outras línguas e marcha dentro da igreja. Não! Nunca os dons espirituais são dados para mostrar a espiritualidade do homem, mas é para exaltar o nome santo, majestoso do Senhor. É Deus que é glorificado. É Deus que é glorificado. Assim, nós vamos perceber então que o apóstolo Paulo disse que nós devemos procurar os melhores dons. Mas aí veja, versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens. E por que nós cremos que, ou pelo menos eu também creio, que essa profecia aqui não é a revelação de coisas novas? O que fala em outra língua, não fala a homens senão a Deus. Aí o verso 3. Mas o que profetiza, fala aos homens. Fazendo o quê? Edificando, exortando e consolando. Aqui nós temos claramente as três coisas que toda pregação faz: exorta, edifica, consola. Por isso que o dom da profecia, vai dizer Paulo, é superior. Porque ele vai fazer com que a igreja seja edificada. E todo dom espiritual, eu falei isso anteriormente, é para a edificação da igreja. Todo dom espiritual é para a edificação da igreja. Só que aí, versículo 5, Paulo vai dizer o seguinte: eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Paulo não nega a existência do dom de línguas, porém ele diz assim: somente esse dom tem a sua relevância quando há quem interprete. E a continuidade do texto vai inclusive dizer que os irmãos que vão falar em língua na igreja, mas não tem intérprete, fique calado, porque senão vai atrapalhar o culto. O que nós vemos hoje em muitas igrejas pentecostais é uma verdadeira bagunça. Eu não estou aqui com isso negando expressamente que o Espírito Santo de Deus não pode mais agir hoje e fazer coisas sobrenaturais. Não, eu creio que o Espírito Santo de Deus ele é o mesmo e nós não podemos detê-lo. Quem somos nós para contermos a ação sobrenatural do Espírito Santo?
João 8 vai dizer que o Espírito Santo de Deus ele é como o vento, ele sopra e ele vai para onde quer, ninguém o detém, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Senhor. Nós não temos como deter o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo de Deus também não age na bagunça, na baderna, na coisa desmantelada. Porque o Espírito Santo de Deus ele é ordeiro e foi exatamente isso que o Espírito Santo de Deus fez na criação. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas, fazendo o quê? Dando forma, beleza, vida a tudo aquilo que foi criado. Por causa disso, então, quando Paulo afirma que profetizar é superior, Paulo está aqui nos apresentando como que a igreja deve ser edificada no culto, através da profecia. E aqui eu queria destacar algumas questões e já trazer, preparados para algumas lições desses 5 primeiros versículos aqui. O apóstolo Paulo nos apresenta a necessidade de seguir o fruto do Espírito, que é o amor. Seguir o amor e procurar com zelo os melhores dons. O exercício do dom, segundo Paulo, não é exibição, nem é evidência do Espírito Santo. Não é dado para isso. Sem o princípio regulador do amor, esse dom não passa de barulho, não passa de zoada, se não houver amor. Além disso, Paulo vai nos mostrar também no versículo 2 que quem fala em outra língua não é entendido porque fala em mistério. É mistério. E aqui nós vamos perceber uma questão que muitas vezes nós não observamos. Que mistério é esse? E que tantas pessoas, inclusive alguns meios, vão dizer assim, não, isso aí eu não sei não, isso é mistério. É verdade que Deus tem seus mistérios ocultos. Deuteronômio 29 diz isso, né? Que as coisas reveladas pertencem a nós, aliás, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Há coisas que de fato nós nunca teremos capacidade de saber. Nem na glória nós teremos capacidade de saber, por causa da nossa limitação. Nós não temos os mesmos atributos que Deus, nós não temos o mesmo tamanho, espaço e grandiosidade que o nosso Deus tem, e ainda aqui nesse mundo, para piorar a situação, o pecado tenazmente nos assedia e está presente na nossa mentalidade. De modo que a gente não consegue entender Deus completamente, plenamente, nem nunca conseguiremos, porque mesmo no céu nós continuaremos sendo os seus servos, os seus servos que estarão ali para render glória e exaltação ao nome dele. Por causa disso, então, há coisas de fato na nossa vida que nós nunca entenderemos. Deus vai dizer isso, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. O caminho do Senhor é mais alto que o nosso, isso é um fato. E há coisas que Deus faz na nossa vida que nós não entendemos. Só entenderemos depois. E há daquelas que nós nunca jamais entenderemos, porque Deus fez para um propósito que Ele mesmo sabe qual foi o propósito daquilo. Ele mesmo sabe por que Ele fez isso na nossa vida. Então há mistérios nesses termos. Porém aqui, será que Paulo está falando desse tipo de mistério? Não parece ser essa a ideia que o apóstolo Paulo trata. O mistério de 1 Coríntios capítulo 14 se trata de um mistério de não entender o que está se falando. E Paulo mesmo vai dizer que se for ter com os irmãos falando em outras línguas, isso de nada aproveitaria. Se não falar por meio da revelação, ou de ciência, ou profecia, ou de doutrina. Paulo mesmo vai dizer, eu falo muitas línguas. Eu falo muitas línguas. E a ideia de Paulo aqui, quando Paulo fala isso aqui, Paulo não está dizendo assim, olha, eu sou o maior falador de línguas estranhas porque o Espírito Santo já me deu diversas línguas. Paulo era poliglota. Ele falava outras línguas de fato. Paulo conhecia hebraico, Paulo conhecia grego, Paulo conhecia outras línguas. Ele era um homem extremamente capaz. Era um homem muito conhecedor, um homem culto. Tanto que a carta que ele escreve aos Romanos é uma das cartas mais difíceis que nós temos no Novo Testamento, devido à maneira tão culta que o apóstolo Paulo escreve, de modo que Pedro vai dizer na sua primeira carta que Paulo chegou a escrever coisas tão difíceis que os incultos estavam distorcendo. 1 Pedro capítulo 2. Então Paulo era um homem que tinha extremo conhecimento. E ele sabia o que era falar em línguas, outras línguas, mas também de ter o próprio Deus dando a ele
capacidades sobrenaturais, quando ele vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, de um homem que foi ao terceiro céu e foi elevado e viu coisas que não se pode referir. Paulo tinha essa experiência. Mas ele termina dizendo no texto seguinte: contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento e instruir a outros, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Não vai edificar, não vai trazer proveito. É como que agora eu viesse aqui para a igreja e toda vez que eu fosse ler a Bíblia Sagrada para os irmãos, embora a nossa base, embora nós tiremos do texto original, de fato, a ideia principal do texto, mas eu ficasse aqui na igreja em todo culto, em vez de pegar aqui minha Bíblia normal, eu pegasse ali minha Bíblia grega ou hebraica e trouxesse para a igreja e ficasse aqui no culto todo lendo para os irmãos. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1. E aí eu começo a fazer a leitura em hebraico e continuo, os irmãos ficam assim. Um dos princípios da reforma foi exatamente trazer o culto para a língua do povo, porque o que havia sido feito era colocar a missa em latim, e o povo ficava ali, e o sacerdote ficava de costa para o povo, falando em latim, dizendo tudo em latim, o povo só ali, observando, sem entender nada. Isso é tirado exatamente porque o princípio básico do culto ao Senhor é que ele seja compreensível para o povo de Deus. Então, não adianta eu ir para a igreja falar em língua se vocês não entenderem nada. Não adianta, de repente, se levantarem 5, 10, 20 irmãos, começarem a fazer uma enxurrada de barulho e ninguém entender nada. Veja o que é que Paulo vai dizer, por exemplo, quando ele fala dos instrumentos, que ele vai usar 2 exemplos aí. Versículo de número 7. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem som, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. A grande questão de Paulo aqui é: o culto deve ser proveitoso, racional, edificante. Eu não posso ir para a igreja e de repente fazer aqui um show pirotécnico, os irmãos saem dançando, pulando, dando cambalhota, fazendo não sei o que e tudo mais, e a gente sai vazio e entra vazio e sai mais vazio ainda, e às vezes até chateado, não aprendeu nada, não edificou em nada. Não adianta. É inútil fazer isso. É como um instrumento mal tocado. Vocês sabem muito bem por que Paulo faz essa comparação com a guerra, porque nós sabemos muito bem como é o contexto disso. Especialmente quem já serviu no exército, quem já passou um período, sabe muito bem que é o toque da trombeta, é o toque da corneta, seja lá o que for, que vai dar o norte das passadas. O general começa a instruir lá os novatos: olha, um toque é para frente, 2 toques é para trás, 3 toques longos para a direita, para a esquerda, enfim. No meio da guerra, o general não tinha... Ei, ó, vira aí, não escuta, o barulho é muito grande, não tem como. Se tocava a trombeta. Por isso que aquele que deveria tocar a corneta ou a trombeta deveria ser afinado. Porque senão, você não sabia se era para frente, para trás, para o lado. Não dava para entender nada. Paulo diz: aquele que fala na igreja deve falar de maneira compreensível. É melhor falar, diz Paulo, 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Por isso que eu gosto do princípio que, eu creio que não é Moody não, agora me foge a mente, é Martyn Lloyd-Jones, no livro Pregação em Pregadores, que ele menciona que a pregação, de modo algum, ela deve ser feita de maneira incompreensível. Se o analfabeto compreender o que você está dizendo, o doutor compreende. Mas se você fala apenas para o doutor, o analfabeto não vai compreender, então você não atingiu o seu propósito. Paulo vai dizer isso aqui: é preciso que todos compreendam. Eu não preciso vir para o púlpito, eu não preciso vir para a igreja ficar me mostrando com palavra. E tem gente que faz isso até mesmo na oração. Tem gente que faz isso até na oração. Graças a Deus aqui eu não tenho visto isso, mas eu já fui numa igreja uma vez. Eu trabalhei até numa igreja assim. Que de vez em quando dava uma porta... O irmão era comum, ele conversava com a gente assim comumente. Normal, como pessoa comum. Mas fulano, faça uma oração. Aí ele mudava o tom de voz, ele mudava a postura e o vocabulário dele. Oh, inefável, soberano. E aí começava assim:
tu que és aí tal e tal, e começava a falar as palavras difíceis. Nem Michel Temer conseguia traduzir o que ele dizia. Vocês lembram da linguagem de Michel Temer, né? Ele começava aquele negócio ali, e alguns irmãos ficavam assim, o que ele está dizendo? Se vocês leram bem o texto, vocês vão perceber que há um momento aqui que o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, versículo de número 16. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graça, visto que não entende o que dizes? Veja o princípio. Até mesmo para se fazer uma oração pública na igreja, eu devo fazê-la de maneira compreensível. Por quê? Como é que eu vou dizer amém se eu não sei o que foi que o outro disse? Amém, irmãos, é assim seja. Então, se alguém aqui na igreja lhe pedir, deixa eu lhe dar uma dica aqui. Se alguém aqui lhe pedir para orar, não fica... Essa oração assim você faz no banco, em casa, para você e para o Senhor. Se você for orar publicamente, Paulo vai dizer, ore de maneira compreensível. Não precisa arrudeio, não precisa ficar, meu Deus, o que é que eu vou dizer? Que palavra eu vou falar? Não importa o tipo de oração que você está fazendo. As palavras que você está usando. Seja sincera a sua oração diante do Senhor. Mas que as pessoas compreendam. Porque senão no final, se eu disser amém, sem entender o que você falou, eu estou correndo um sério risco de dizer assim seja para uma coisa errada. Então, até mesmo uma oração pública, Paulo vai dizer, deve ser compreensível. Quem dirá outras coisas? Quem dirá outras coisas? Não faz sentido, de acordo com o apóstolo Paulo, que na igreja do Senhor haja línguas estranhas, sem interpretação, sem compreensão, sem edificação. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, para que a igreja seja edificada. Então aqui Paulo apresenta que no culto público, o princípio da edificação, da racionalidade, deve estar presente na adoração ao Senhor. Caso contrário, não passa de barulho. Não passa de zoada. Não passa de um ajuntamento qualquer. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu, mas eu tenho algum dia de conversar com um som alto no meu pé do ouvido. De vez em quando, às vezes eu pego carona com uma pessoa, né? O cara gosta de ouvir música alta. Beleza, tranquilo, não tem nenhum problema. Mas aí você está conversando, o cara bota o volume no máximo, aí a pessoa fica gritando para tentar falar mais alto que o som, e o indivíduo cede de baixar o som, não, deixa o som lá, e a pessoa fica se esgoelando, competindo com o som. Não é compreensível, um diálogo desse não se estabelece, um diálogo desse não evolui. O que Paulo está dizendo é, irmãos, no culto ao Senhor, nós precisamos crescer, nós precisamos ser edificados, deve ser algo racional, de modo algum nós podemos vir para a igreja apenas para ouvir barulho, gritaria e zoada. E infelizmente, irmãos, é o que mais tem hoje. Nas igrejas neopentecostais é o que mais tem. Você vai para a igreja, ou você assiste, por exemplo, na internet, não precisa nem você ir visitar. Basta você assistir a alguma transmissão, a algum culto online. É tambor, é gente dançando dentro da igreja, é gente pulando dentro da igreja. Eu dia desse vi uma cena engraçada. Colocaram aqui no vídeo da igreja um pastor dando tripulim, mas é um vídeo de ar, eu até falei, né? Mas, infelizmente, tem disso na igreja, em algumas igrejas. Eu vi um videozinho um dia desse que o cara estava no púlpito e de repente começaram a tocar os tambores e o negócio pegou fogo na igreja, os irmãos começaram a dançar. Um obreiro que estava no culto pegou o púlpito, botou na cabeça e saiu correndo no meio da igreja. Não foi vídeo de ar, foi realidade. Depois ele voltou, botou lá e começou a dar pulo. Aí outro não segurou, pegou a cadeira, levantou. Outro deu um bicudo numa cadeira. A igreja é uma bagunça. É fogo, é fogo. É o Espírito Santo agindo. É fogo, é fogo. Vocês conhecem muito bem isso. Paulo diz, de que adianta? Em que edifica? Em que edifica? Por isso que é melhor nós sermos chamados de frios, como muitas vezes nós somos, mas chegarmos num culto e apresentarmos ao Senhor uma adoração sincera, verdadeira, orarmos de maneira que nós compreendemos,
cantarmos louvores que nós compreendemos, que estão de acordo com a Escritura, ouvirmos a pregação da palavra que nós compreendemos, que está de acordo com a Escritura, do que vir para a igreja, lotado de gente, o negócio pegar fogo, mas você sair sem entender nada. Quando você chega na sua casa, o que é que eu aprendi? Em que é que eu fui edificado? Eu senti uma coisa boa, mas de sentimento, irmãos, não se vive. Não é isso que alimenta a igreja, não. Música bonita é bom. Louvor bem tocado é bom. Nosso grupo louvor está de parabéns, né? Cada dia está melhor. Mas movimento, programação é bom. Mas não é isso que sustenta a nossa vida com Deus. O que sustenta a nossa vida é a palavra. É a palavra de Deus. Porque é na hora que você está angustiado, que você está aperreado, que você está querendo tomar uma decisão, que a palavra vai vir na sua mente e vai lhe direcionar para o que você vai fazer. Você não conseguirá fazer se você vier para a igreja no domingo à noite e ficar aqui só dançando, só pulando. Não sei se os irmãos conhecem, mas eu até sigo algumas páginas de igrejas lá nos Estados Unidos que o povo vai para o culto só para dançar. É isso mesmo, a igreja e o culto todinho é tocando e o povo dançando em um êxtase. Em um êxtase. As pessoas entram e saem, são animadas, elas são emocionalmente tocadas, fisicamente elas somam no culto, mas elas saem vazias. Elas saem vazias. Quando Jesus começa a alimentar as multidões, todo mundo vai atrás dele. Só que aí depois Jesus passa para o outro lado e o povo vem atrás dele. Aí Jesus diz assim: vocês vieram atrás de mim, não por causa da comida que não perece. Vocês vieram atrás de mim porque eu dei pão e vocês se fartaram. Aí Jesus começa: Bíblia, tome palavra. Aí o pessoal vai saindo, fica um grupo pequeno. Aí Jesus diz: e vocês não querem também não? Aí Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quando é a palavra de vida eterna que nos firma, nós sairemos edificados. Na verdade, nós nem queremos sair dali, porque estará nos edificando, mas quando é apenas o pão, quando é apenas o circo, quando é apenas o teatro, nós podemos até ser por um momento tocados, mas não seremos transformados. Por isso que hoje no novo evangelicalismo gospel, tem muita gente conversida, amigada com a igreja. Antigamente nós fulano é amigada com cicrano, né? Porque se juntava e nos casava. Hoje tem muita gente amigada com a igreja, mas sem compromisso, sem entendimento, sem uma dedicação, sem de fato compreender o que é temer e servir ao Senhor. Então que Deus nos ajude, para que no culto ao Senhor nós possamos buscar a racionalidade de oferecer a Deus aquilo que é verdadeiro, puro e santo, e de sermos edificados tão somente pela sua palavra. Seguir o amor e procurai com zelo os melhores dons. Que Deus nos ajude a sermos assim zelosos. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar e vamos cantar um hino ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu ensino. Nos ajuda a dia após dia crescermos em graça, em conhecimento, em sabedoria, para que à medida que nós aprendemos a tua palavra, nós nos aproximemos do Senhor. Nós amemos mais o Senhor e vivamos uma vida para o teu inteiro agrado e tua glória. Edifica a tua igreja, fortalece o teu povo, aviva o teu povo mediante a tua poderosa palavra. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.